Então, boa noite, pessoal. Uma bela segunda-feira chuvosa e com frio. Olhem só, imaginem só. Algumas vezes a gente quer aula presencial, outras vezes a gente quer aula online, algumas turmas querem isso, algumas turmas querem aquilo. Mas sejam sinceros comigo, com essa chuva e com esse frio, vocês iriam para a aula hoje, lá na Uniandrade, fisicamente falando? Vocês iriam? Não, professor, até porque eu tomei um Não. banho de chuva. Ah, é difícil, né, Crislane? É difícil, realmente. Olha, esse é um daqueles dias que, se eu fosse aluno, eu não iria para a aula, né? Porque o dia está péssimo. Nossa Senhora, gente. Meu Deus do céu. Semana passada, quando foi quinta-feira, deu 28 graus. E agora, acho que a temperatura máxima do dia inteiro não foi 13, 14 graus, né? E com vento, com frio, com chuva, isso é de quebrar os ossos, né? Eu sempre brinco, é o frio de quebrar os ossos. Olhem só o que está acontecendo. Na Europa, a gente está com a maior seca dos últimos 500 anos. Não é dos últimos 50 anos, é dos últimos 500 anos. Aqui o tempo está louco. Um dia dá muito calor, outro dia, no dia seguinte dá muito frio. Né? Ah, mas professor, sempre teve variações parecidas. O problema é que a gente está fazendo com que essas variações sejam cada vez mais comuns e extremas. Extremas. É difícil viver num clima assim como a gente está passando em Curitiba. Um dia quente, né? Um dia você vai dormir de pijama curto, outro dia você tem que dormir de pijama de flanela com um monte de coisa, meia, porque senão os pés esfriam e não sei mais o que, etc. Né? Isso tudo, gente, faz parte das mudanças climáticas. Isso é uma coisa que a gente pode ver no dia a dia. Tá? Essa seca que a gente passou 2 anos aqui, praticamente 2 anos em Curitiba, né? Agora está chovendo bastante, agora não vai mais faltar água. Mas em compensação pode ser que chova muito. E isso pode ser um problema também, né? Inundações e etc. Então, a gente vai notando aos poucos, ao longo do tempo, o clima ficar cada vez mais extremado. Isto é sintoma de mudanças climáticas, de aquecimento global, tá? É importante, estão chegando as eleições agora, é importante que a gente pense naqueles candidatos que têm uma proposta concreta para isso. Não só também que falam, eu vou fazer, mas vai fazer como? Com que verba, etc. É importante que a gente veja isso, tanto a nível estadual, quanto a federal, quanto a poder legislativo, deputados estaduais, federais, senadores, etc. Porque a gente já está sentindo o sintoma de tudo isso, tá? A SARS-CoV-2 não tinha nada a ver com mudanças climáticas, isso foi outra coisa bem diferente. Né? Aliás, o Paulo Nobre, acho que é Paulo Nobre, um climatologista muito famoso aqui no Brasil, ele, em abril de 2020, ele deu uma palestra via online, que a gente já estava em pandemia, onde que ele falou o seguinte, mais ou menos assim, olha, o Brasil tem sorte que esse vírus não começou aqui. Daí, mas como assim? Porque o SARS-CoV-2 já existia na natureza, pessoal. Lá na China, já existia. Como milhares, milhões de outros tipos de vírus. Já existia. Só que a China tem tanta gente, ela tem 5 vezes maior população que o Brasil e quase o mesmo território. Então ela tem tanta gente que as pessoas vão desmatando cada vez mais e chegando mais perto desses vírus, desses micro-organismos que provocam doenças. E assim pode acontecer também aqui no Brasil, principalmente na Amazônia. Né? A Amazônia é riquíssima em biodiversidade. Isso contempla também fungo, bactéria, vírus e etc. Tá?
Não é só passarinho, mamífero, peixe, borboleta. Isso pega tudo. E quanto mais a gente desmatar a Amazônia, mais perto a gente vai chegar desses organismos que podem provocar doenças ao ser humano. Tá? A China está acontecendo isso. Ela já quase não tem áreas nativas na China. E a China é muito grande. Só que a população é gigantesca, né? Então, eu achei bem interessante que ele falou. A gente tem que dar graças a Deus que não foi aqui que surgiu esse vírus. Porque lá na Amazônia, ou em rincões da Mata Atlântica ainda bem preservados, ainda tem biodiversidade que a gente não conhece e que pode provocar pode provocar doenças para o ser humano. Então é importante que a gente veja tudo isso daí. Né? Realmente o clima está uma porcaria hoje e seria muito difícil encontrar aluno em sala de aula hoje. Com certeza tem professores que bateram com a porta na cara lá, porque está muito complicado esse clima hoje, né? Mas vamos lá, pessoal. Semana passada a gente falou sobre análise ou avaliação do ciclo de vida. E lembrem-se, gente, assim, quando eu dizer assim que um produto provoca menos impacto, não é só no uso do produto. Vocês têm que ver toda a vida do produto, desde a extração da matéria-prima, a transformação dela, o transporte dela, a fabricação daquele produto. Tudo isso vocês têm que analisar. Senão, vocês podem comprar gato por lebre, né? Quer dizer, vocês podem comprar algo que não é realmente assim. Então, a gente tem que prestar muita, muita, muita atenção, tá? Por isso que a avaliação do ciclo de vida é importante. Deem preferência para produtos que têm uma avaliação do ciclo de vida. E quanto mais nós, consumidores, clientes, nós exigirmos isso das empresas, mais elas vão fazer essa avaliação do ciclo de vida, tá? E a avaliação do ciclo de vida, a ACV, ela pode ser feita em várias maneiras diferentes, né? Eu contei até para vocês que eu orientei uma dissertação de mestrado, onde que o aluno pegou um canteiro de obras, lá na Petrobras, inclusive, e fez uma avaliação do ciclo de vida lá nesse canteiro de obras. O importante é que a gente defina o escopo, depois levante os dados, veja o que aquilo pode provocar de impacto ambiental e interprete tudo isso daí, para dizer se o produto é realmente bom ou se aquele produto acaba fazendo mais danos ao meio ambiente. Eu comentei com vocês de um estudo feito na Inglaterra com sacolinha plástica de supermercado e ecobag. E eles chegaram à conclusão que você teria que usar o ecobag 2.000 vezes para compensar as sacolinhas plásticas. Por quê? O ecobag, para ser fabricado, ele acaba provocando muito mais impacto ambiental do que uma sacolinha plástica. Ele provoca o mesmo impacto ambiental do que 2.000 sacolinhas plásticas. Tá? Só que, como a gente comentou, lógico que na casa de cada um, aqui no Brasil é extremamente comum, a gente usa a sacolinha plástica para outras coisas. Então, a gente vai dando uma sobrevida à sacolinha plástica, né? Onde coisas que a gente precisaria usar um produto desse tipo, de qualquer maneira, né? Daí, em vez de a gente comprar um novo, a gente pega um que já foi usado, dando uma sobrevida àquele produto. E a partir disso, eu quero falar de um outro assunto extremamente importante e que vocês devem ser muito, muito, muito criteriosos a partir de agora. Então, a gente vai falar de materiais de construção sustentáveis. Então, eu vou compartilhar aqui. Eu acho que vocês devem estar vendo. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Então, hoje a gente vai falar de materiais de construção sustentáveis. Mas antes de a gente falar dos materiais de construção,
eu vou encher o saco de vocês e vou relembrar alguns conceitos com vocês. Ah, professor, vi de novo. Precisamos relembrar, fixar, até não sair nunca mais a cabeça, né? O primeiro conceito básico que eu quero lembrar com vocês é o desenvolvimento sustentável, que visa garantir a sobrevivência das gerações futuras, né? O que é basicamente o desenvolvimento sustentável? Olha, você pode consumir hoje, desde que você deixe também para gerações futuras poderem consumir. Então, eu posso promover o desenvolvimento econômico, satisfazendo os interesses da geração presente, sem, contudo, comprometer a geração futura. Então, a gente tem que se lembrar, eu posso ter minha casa, meu carro, meu computador, meu celular, mas para que 3 casas, 5 carros, 10 computadores, 5 celulares? Para quê? Quanto mais eu consumir agora, menos vai sobrar para os meus filhos, para os meus netos e para os meus bisnetos. E essa é a ideia do desenvolvimento sustentável. Vamos crescer? Claro. Vamos ganhar mais dinheiro? Claro, ótimo, maravilhoso. Mas vamos repensar o quanto a gente está retirando de recursos naturais do ambiente. Senão, as próximas gerações não vão mais ter esses recursos. Daí o famoso pensador francês Ignace Sachs, que morou no Brasil muito tempo, ele construiu 5 dimensões da sustentabilidade, né? A primeira, dimensão social. Opa, eu posso melhorar os níveis de distribuição de renda, diminuir a exclusão social, distância econômica entre classes. Claro que é importante, porque, inclusive economicamente, quando todas as classes sociais puderem consumir mais as empresas vão vender. É óbvio. Isso está na cara, é básico para uma economia capitalista, inclusive. A sustentabilidade econômica, aumentar a eficiência dos sistemas, seja na alocação de recursos ou na sua gestão. Quer dizer, fazer mais com menos. Eu compro 100 quilos de matéria-prima e sai 80 quilos de produto. 20 quilos ficaram por aí, perdi dinheiro. Mas eu paguei 100 quilos de matéria-prima. Como eu só consigo fazer 80 quilos de produto? Agora, se eu melhoro a eficiência do meu sistema, além de produzir menos resíduo, coisa boa para o ambiente, eu consigo aproveitar melhor a matéria-prima. E assim eu tenho mais produto para vender. Então, eu comprei 100 quilos de matéria-prima e produzo 90 quilos de produto, quer dizer que eu só perdi 10, antes eu perdia 20. Antes eu só vendia 80 quilos de produto, agora eu tenho 90 quilos de produto para vender. E eu não aumentei a minha matéria-prima, continuo com 100 quilos de matéria-prima. Ele também falou na dimensão ecológica, daí é preservar o meio ambiente, mas olha, o ser humano precisa de certas coisas que a gente tira do ambiente, tudo bem, vamos tirar, sem problema. A gente não precisa comprometer a vida do ser humano. Quer dizer, agora vamos viver no tempo das cavernas. Não, ninguém está falando disso. Ninguém. Só que a gente tem que tentar preservar o meio ambiente o máximo possível. A dimensão espacial, né? Espaço, daí na arquitetura a gente trabalha muito com espaço, né? Tratamento equilibrado da ocupação rural e urbana, melhor distribuição territorial de todas as atividades do ser humano. Não é amontoar tudo em um lugar só. Vamos aproveitar melhor o espaço de tal maneira que o impacto global seja menor. E, finalmente, o Sachs falou da dimensão cultural, né? Cabeça. Mudar o jeito da gente pensar. O professor Klaus faz isso com vocês, né? Obviamente que eu faço isso com vocês. Todos os professores fazem isso com vocês. Todos os professores, quando ensinam coisas novas para vocês, mudam a cabeça de vocês, o jeito de pensar de vocês, né? Eu não nego, eu também quero mudar a cabeça de vocês, despertar vocês para uma consciência ambiental e ligar essa consciência ambiental também com qualidade de vida, ganho econômico, lucro e etc. E eu comentei com vocês, né? Vamos relembrar um pouquinho. Construção civil consome
40% dos recursos naturais e da energia que são produzidos. 34% da água, 55% de madeira não certificada, produz 67% de todos os resíduos sólidos urbanos, e se você pegar de todas as áreas possíveis, produz 50% dos resíduos. Será que a nossa área de trabalho faz bem ou faz mal para o meio ambiente? Né? Além disso, destrói áreas verdes, tem emissão de gases de efeito estufa, poluição do ar e assim por diante. Aí eu falei para vocês, né, que nós temos uma solução, é a construção sustentável ou arquitetura sustentável. Na verdade, os dois acabam sendo a mesma coisa na prática, né, no dia a dia. Então, a gente fala que construção sustentável é um sistema construtivo que incentiva alterações feitas de modo consciente no entorno da edificação. Deve atender às necessidades da própria edificação, habitação e uso pelo ser humano, mas, ao mesmo tempo, preservando o meio ambiente e os recursos naturais, para garantir a qualidade de vida para esta e futuras gerações. Quer dizer, eu posso fazer uma casa confortável, gostosa, boa de se morar, agradável de se morar? Claro que eu posso, mas eu não preciso exagerar. Eu não preciso acabar com todos os recursos à minha volta, né? Aquilo que o ambiente me oferece para fazer a minha própria habitação e edificação, né? Para o meu próprio uso, porque senão as próximas gerações não vão ter mais esses recursos, né? Eu vejo, por exemplo, o caso da areia aqui em Curitiba. Vocês já devem ter ouvido falar das famosas cavas do Boqueirão, né? São buracos que se encheram de água, volta e meia alguém vai nadar lá e morre afogado. Infelizmente, ainda acontece isso. As cavas do Boqueirão eram uma grande mina de areia. Era tirada a areia dali para usar nas construções em Curitiba. Vocês conhecem a pedreira Paulo Leminski? Quem já foi em show lá na pedreira Paulo Leminski? Quem já foi em show? Eu não, professor. Sério, gente? Vocês não são de show? A pedreira Paulo Leminski, como o próprio nome fala, eles tiravam pedra. Eles acabaram com uma montanha, praticamente. Se vocês entrarem lá, mais da metade da montanha já foi embora. A mesma coisa com a Universidade do Meio Ambiente, a Ópera de Arame. Então, eram pedreiras, onde que a gente tirava material. Agora, a gente tem que trazer essas pedras, esses agregados, de cada vez mais longe. E retirando do meio ambiente. Né? Mas como eu posso fazer para a construção sustentável, a arquitetura sustentável? Planejamento, ter respeito pelos ciclos naturais do ar e da água, usar estratégias passivas de produção de energia que não vão destruir ainda mais o meio ambiente, fazer a gestão e reciclagem de resíduos e agora é o ponto. Deixa eu pegar minha caneta. Utilizar produtos sustentáveis. A gente acabou de falar o que é sustentável. É você aproveitar os recursos naturais de tal maneira que as próximas gerações também possam aproveitar os mesmos recursos. Eu falei para vocês, né, dos recursos naturais renováveis e os não renováveis, né? Não renovável é aquele que tem uma certa quantidade no ambiente e se acabou, acabou. Né? Não renovável. E renovável é aquele que se renova, aquele que nasce de novo. Então, por exemplo, a árvore, madeira, né? As plantas em geral, os animais em geral, são recursos naturais renováveis. A luz do sol, chuva, né? A chuva é um recurso natural renovável. A água da chuva, a água como um todo, ela tem uma certa quantidade no planeta. Mas a quantidade é
tão grande, tão grande, tão grande, né, que é difícil dizer que aquilo é não renovável. Inclusive, vamos ver aqui, olha, vamos relembrar aqui, inclusive é um dos itens, um dos princípios da construção sustentável. Escolha integrada de produtos, sistemas e processos construtivos. Gente, vocês conseguem ver a importância de eu escolher bem o material que eu vou usar na minha obra? Isto é muito, muito, muito importante. Eu posso usar materiais reciclados. Reciclado é aquele que já foi usado. Já foi usado. Eu posso usar materiais recicláveis que vão ser reciclados. Então vamos pegar aqui, ó, pessoal, por exemplo, eu tenho papel aqui da minha impressora, né? Eu tenho papel da minha impressora. Este papel aqui, papel branco, bem branquinho, ele veio de celulose virgem. Então, a gente cultivou uma árvore, ou pinos ou eucaliptos, tá? A gente cultivou uma árvore, deixou ela crescer, cortou ela, levou para a fábrica de papel, separou as moléculas de celulose e depois juntou em um novo material que é o papel. Então, este papel é novo, zero bala. Só que ele é reciclável. Depois que eu uso o papel, eu levo para o lixo que não é lixo. Daí eles vão separar o papel e vão fazer outro papel. É um papel meio, eu não tenho aqui, mas é um papel meio marronzinho claro, begezinho, não sei qual a cor. Gente, eu sou tão ruim para cor, mas tão ruim para cor. Mas é um meio escurinho. Aquele papel é um papel reciclado, porque ele foi feito com material já utilizado, tá? Então, o reciclado já foi utilizado e o reciclável é passível de reciclagem. E usar produtos naturais também. E eu coloquei ali para vocês, cuidado com a propaganda enganosa, tá? Tem algo que a gente chama de greenwashing. Vou até escrever aqui para vocês. Greenwashing. Opa, tem um I aqui. Que é lavagem verde. Então, eles fazem uma lavagem cerebral verde. Viu como nós somos bonzinhos? Na verdade, eles não fazem nada, tá? Isso que a gente tem que começar a pensar no nosso dia a dia, tá? Isso vem tendo cada vez maior importância nos últimos anos. Cada vez mais se fala em utilizar materiais de construção sustentáveis, materiais de construção que, na sua obtenção, não provoquem tantos impactos ambientais, no seu uso não provoquem tantos impactos ambientais, tá? É claro que tem o aspecto técnico, aquele material é bom para fazer isso, tem o aspecto econômico, quanto custa aquele material, mas hoje a gente está introduzindo mais uma ideia, é o aspecto ecológico, é o aspecto ambiental. Professor, mas tem pouca gente que pensa assim no mundo ainda, principalmente aqui no Brasil. Eu concordo com vocês. A parcela de mercado preocupada com isso, com a questão ambiental, com materiais sustentáveis, ainda é pequena, mas ela está crescendo a cada dia mais. Eu comecei a trabalhar com gestão ambiental então, desde que eu comecei como professor, 23 anos, 22 anos mais ou menos. E eu noto uma mudança muito grande. As pessoas já falam mais sobre essa questão ambiental. As pessoas já se preocupam mais com essa questão ambiental,
né? Tanto que a gente já vê nas plataformas dos candidatos aos vários níveis de governo, ao poder legislativo, uma preocupação ambiental. Eu vou fazer isso em relação ao meio ambiente, né? A gente já está começando a identificar isso. Ainda é uma parcela pequena da população? É, mas a tendência é ela aumentar cada vez mais. A tendência é essa preocupação ambiental começar a se espelhar em legislação, ela começar a aparecer em legislação. Por exemplo, em Curitiba, tem uma lei que cada casa hoje deve ter uma caixa d'água para recolhimento de água de chuva, né? Eu já até comentei isso com vocês. Essa é uma preocupação ambiental que foi para a legislação. Por quê? Se cada um coletar, sei lá, 1.000 litros de água de chuva por mês, aqui em Curitiba, quantas habitações a gente deve ter aqui? Umas 300 mil. Se cada um coletar e usar 1.000 litros por mês, o que não é muito, é pouco por sinal, já dá 300 milhões de litros de água por mês que a gente economiza em Curitiba. Se cada um fizer isso. Só que pode aumentar. Eu, por exemplo, eu consumo entre 6 e 8 mil litros de água de chuva por mês. Mais ou menos por aí. É importante que a gente entenda qual é a definição de material de construção sustentável. Essa definição ela pode mudar de material para material. Eu vou apresentar alguns materiais que são os mais utilizados, discutir com vocês isso, mas a definição de material de construção sustentável vai depender do parâmetro, vai depender da referência. Por exemplo, pode ser um material de construção que imita menos poluente na sua fabricação ou no seu uso. Pode ser um material de construção que proporcione, por exemplo, no seu uso, menor consumo de água ou energia. Ou na sua fabricação, menor consumo de água e energia. Pode ser um produto que, durante seu processo de produção, de fabricação, utilize menos recursos naturais. Mas qual é a referência? O mesmo produto convencional. O mesmo produto sem aquela preocupação, né? Hoje as pessoas estão dando cada vez mais ênfase a isso. Vocês notaram já que, eu acho que eu comentei com vocês que as estantes de produto orgânico nos supermercados estão ficando cada vez maiores, já tem feiras de produtos orgânicos, o que não existia há 30 anos atrás. Não existia. Já tinha produto orgânico, mas não existia esse consumo, essa preocupação. Então, assim, um material de construção sustentável, ele sempre deve ser comparado com o seu equivalente convencional, aquele que foi feito com os métodos convencionais de produção, por exemplo, ou que são usados de maneira convencional e assim por diante. Essa vai ser sempre a referência, mas pode ter diferentes parâmetros. Pode ter menos poluente, menor emissão de gases de efeito estufa, menor consumo de água e energia, menor consumo de recursos naturais e assim por diante, tá? Então, isto é um material de construção sustentável. Pode acontecer de um material de construção sustentável consumir menos água e energia, mas produzir mais poluentes? Pode. Vai depender do parâmetro que você usa, vai depender da referência que você tem. Outra coisa que a gente pode discutir aqui também, pessoal, é muito importante. Algumas vezes você vê uma construção escolhido um certo material porque ele é sustentável, mas ao longo do tempo surgem outras alternativas que são mais sustentáveis ainda, que produzem menos poluição ainda, que consomem menos recursos naturais ainda. Então, ao longo do tempo, pode mudar. Por exemplo, não faz parte da aula de hoje, a gente vai falar isso em consumo de água, mas vaso sanitário.
Bem, antigamente, um vaso sanitário podia consumir 30, 40 litros de água de uma vez só. Daí eles foram passando para vasos sanitários que consumiam 20, 15. Daí hoje já tem vaso sanitário que consome 12 litros de água por descarga, 6 litros de água por descarga. Esse que consome 6, 12 litros de água por descarga pode ser considerado um equipamento para se usar dentro da habitação sustentável? Pode, porque comparando aos convencionais, ele economiza muito. Mas hoje, gente, já tem vaso sanitário com descarga de 3 litros. Na verdade, já tem vasos sanitários que nem água usam. E eu não estou falando daquele banheiro químico, então, eu estou falando de vaso sanitário mesmo. Tá? Tem muitos modelos diferentes que você pode escolher com a tendência de gastar cada vez menos água. É claro que não adianta um vaso sanitário que gasta 3 litros, mas no seu processo de fabricação ele poluiu muito mais. Então, a vantagem que eu tenho no seu uso é descaracterizada na sua produção. Então, assim, pessoal, não existe uma definição pura e simples do material do que é um material de construção sustentável. Vai depender, então, do parâmetro, né? Poluição, consumo de água, energia, uso de recursos naturais. E da referência. Com quem que eu estou comparando? Né? Se eu comparo um vaso sanitário que gasta só 3 litros de água, ele é mais sustentável que um vaso sanitário que gasta 6 litros de água. Ótimo, concordo com você. Mas os 6 litros é mais sustentável do que o que gasta 12 litros. E assim por diante, tá? Então, a definição de materiais de construção sustentáveis vai depender do parâmetro e da referência que eu tenho. O Loturco, em 2015, ele definiu 10 critérios básicos técnicos que um material de construção precisaria ter. Não, ele não precisa ter todos, mas pelo menos um, de preferência mais. Tem alguém querendo entrar na nossa aula? Já vou. Matheus está entrando na nossa aula. Então, o Loturco falou em 10 critérios técnicos. Mas prestem atenção, pessoal. Eu vou repetir. A gente não precisa ter, para considerar aquele material de construção sustentável, considerar como sustentável, se ter só os 10, só pode ter os 10 critérios. Não, ele pode ter um, ou dois, ou três, não precisa ter os 10. Eu até vou dizer uma coisa para vocês: é praticamente impossível um material de construção sustentável que tenha todos os 10 critérios, tá? Um critério que vocês podem considerar é a menor consumo de água e recursos energéticos para a fabricação daquele material. Então, apesar do uso dele ser sustentável, é importante também que durante a produção dele não se tenha gasto muita água ou muita energia. Outro critério técnico é menor geração de poluentes durante a fabricação. Outro critério técnico é redução da matéria-prima e ou uso de materiais recicláveis. Eu vou mostrar um desses, aliás, 2 desses para vocês, tá? Então, eu faço o mesmo material com menos matéria-prima, ou eu uso, né, posso até unir os dois, ou uso materiais recicláveis, quer dizer, eu uso materiais passíveis de reciclagem para fazer o meu próprio produto. Uma coisa que pouca gente pensa é a distância entre a obra e a fábrica e procedência do produto, tá? Quanto mais de longe vier aquele produto, menos sustentável ele é, porque vai poluir bastante durante o transporte. Ah, mas eu faço essa casa com mármore de Carrara, com lustres da
Bélgica, né, com cristais Swarovski da Áustria, com que mais? Com a tecnologia americana, ótimo, maravilhoso, né? Madeira da Indonésia, de Bali, nossa, que legal. Mas qual é o problema? O problema é que para trazer tudo isso para o mesmo lugar aqui no Brasil, vai poluir bastante. Então, o material de construção sustentável também prevê que ele seja produzido ou extraído próximo ao local da obra. Outro critério é geração e gestão de resíduos na obra, né? Quanto mais o material de construção gera de resíduos, pior ele é. Economia de energia ou água de operação. Daí, a obra já terminou e já está na fase de uso pelo ser humano. Quanto que aquele material, aquele equipamento, gasta de energia ou de água durante a sua operação? Durabilidade e facilidade de manutenção, né? Se eu tenho que trocar aquele material todo ano, será que ele é sustentável? Não, porque eu vou ter que fazer novo material, levar até lá, trocar ele. No ano que vem vou fazer a mesma coisa, no outro ano eu vou fazer a mesma coisa. E facilidade de manutenção também, hein, gente? Se ele tem dificuldade de manutenção, e daí eu tenho que trocar, eu vou gastar mais material de outro lugar que eu trouxe, que teve que ser feito com matéria-prima de algum lugar, etc. Reciclabilidade do produto e destinação pós-consumo. 8. Depois que passa a vida útil, para onde vai tudo aquilo? O que dá para fazer com tudo aquilo? Será que provoca algum dano ambiental? É tóxico? Ou alguma coisa assim? Emissão de substâncias nocivas à saúde humana. Isso é importante, é óbvio. Não adianta o material ser sustentável, daí quando você instala, ele emite algum poluente no ar, por exemplo, que vai matar as pessoas. Não dá, né? Então, tem muitos materiais de construção feitos antigamente que tinham material nocivo. Por exemplo, tinta com chumbo e assim por diante. Então, a gente está banindo isso. Por quê? Vai fazer mal ao ser humano. E o 10º critério que o Loturco colocou para considerar um material de construção sustentável é legalidade e responsabilidade socioambiental do fabricante. Quer dizer, desculpa o termo, gente, desculpa o termo mesmo, de verdade, mas quanta porcaria que aquele fabricante está fazendo, hein? Que aquela indústria está fazendo. A partir do momento que eu compro um material de uma indústria que suja, não está nem aí, ou trabalha na ilegalidade, tem trabalho escravo e tal, eu estou concordando com o comportamento da indústria. Vejam só isso. Vejam, analisem isso. Vocês podem usar essa ideia para qualquer coisa na vida de vocês. Então, eu não concordo com um certo comportamento de alguém, mas eu vou lá e compro o produto dele. Eu pago pelo serviço dele. Então, qual a mensagem que eu estou passando para essa pessoa? Olha, eu não concordo com o que você faz, mas tudo bem, pode fazer à vontade, estou pouco me lixando. É assim. Eu até posso não concordar, mas eu não faço nada contra, né? Uma vez, eu tive um aluno que trabalhava numa empresa de MDF ali em Ponta Grossa, num curso de especialização em gestão ambiental que eu dava aula, e ele falou para mim o seguinte, na área de responsabilidade socioambiental: Klaus, para a gente fazer MDF, eu uso serragem e uma série de produtos químicos para fazer a cola. Eu estou traduzindo em termos bem, bem simples. Uma série de produtos químicos para fazer a cola entre as partículas e dar o MDF dessa qualidade excepcional que a gente tem hoje em dia. Mas alguns desses produtos químicos podem ser maléficos ao ser humano, né? Mas não tem nenhuma lei proibindo o uso.
são baratos, fáceis de usar, etc., a gente usa. Mas, se chegar um cliente para mim amanhã e disser assim, eu só compro o produto de vocês se vocês mudar, só compro o MDF de vocês se vocês mudarem essa substância. Não pode mais usar essa substância. No dia seguinte, ele falou bem assim para mim, no dia seguinte, Klaus, a gente já está com toda a equipe de pesquisa pelo que a gente pode substituir aquilo. Isso se chama responsabilidade socioambiental. Eu estou dentro da lei, mas eu posso fazer muito melhor do que a lei. E legalidade, obviamente, está dentro da lei. Mas quando a gente fala assim, pô, vocês têm que comprar de fabricantes que estejam na legalidade. Gente, isso seria óbvio, né? Seria óbvio, né? Mas não é, no Brasil, infelizmente, não é tão óbvio assim. Não é tão óbvio. Umas vezes você vai comprar, eu queria a nota fiscal disso, moço, não tem nota fiscal, sabe como que é o negócio, tal. Mas e a garantia disso? A garantia sou eu. Né? Tinha uma propaganda assim muito tempo atrás aqui no Brasil. A garantia sou eu. Né? O meu primeiro computador eu trouxe do Paraguai, eu não. Né? Não tinha quase computador aqui no Brasil, né? Umas marcas muito estranhas, muito ruins, e daí, como eu não tinha dinheiro, fui na ilegalidade, né? Então, o pessoal trazia componentes e montava os computadores aqui. Funcionava? 90% não. 90% não. E daí, tinha garantia? Não, não tinha garantia. A garantia sou eu. Não tinha garantia, não tinha nada. Não tinha proteção ao consumidor, nada. Por quê? Eu comprei meu primeiro computador na ilegalidade. Eu estava totalmente errado, né? Eu sempre falo, pessoal, vamos pegar assim exemplo bem grande, McDonald's, Burger King, são redes gigantescas. Se o McDonald's comprar, por exemplo, que a gente chama de carne de desmatamento da Amazônia, né? Aquelas áreas enormes onde que eles tiram a floresta e colocam pasto para criar gado. O problema é que eles não criam gado bem. Tem produtores maravilhosos lá. Mas o problema é que a grande maioria cria uma cabeça de gado por hectare, algumas vezes nem isso. Uma cabeça de gado precisa 2 hectares de pastagem. E isso, do ponto de vista econômico, é uma porcaria, e do ponto de vista ambiental é mais ainda. Então, tem muitos casos ainda, infelizmente, ainda acontece isso na Amazônia, deles desmatarem, colocarem pastagem, mas nem gado tem em cima, mas para eles dizerem, olha, essa terra é produtiva, não pode desapropriar, e etc, etc, por pura especulação imobiliária. Infelizmente ainda tem. Tem produtores maravilhosos na Amazônia, maravilhosos, que olha, eu fico assim, embasbacado com o que eles fazem, de coisas boas, inclusive em relação ao meio ambiente. Mas tem gente ainda que estraga tudo, né? Então, responsabilidade ambiental, socioambiental, é fazer mais do que está na lei. É fazer melhor do que está na lei. Eu estava falando do McDonald's e Burger King. Se todo mundo deixar de comprar McDonald's e Burger King por um dia no Brasil, um dia. Eu não estou falando uma semana, um mês. Vamos lá. Amanhã, McDonald's e Burger King vão ficar vazios. Ninguém vai lá. Por quê? McDonald's e Burger King estão comprando carne de desmatamento. No dia seguinte, McDonald's e Burger King mudaram todos os fornecedores de carne. Certeza absolutíssima. Tá? Porque quem manda nas empresas são os clientes. Coloquem isso na cabeça. Tá? Como arquitetos, a gente tem que saber isso muito bem. O arquiteto, o engenheiro civil, não pode impor a vontade dele. Ele tem que trabalhar com a vontade do cliente dentro das condições técnicas oferecidas, obviamente. E é interessante que alguns trabalhos mostram, pessoal, que 70% da seleção desses materiais de construção sustentáveis é na fase de projeto e orçamento, aonde que o arquiteto trabalha intensivamente.
e 30% é na fase de execução no canteiro de obras. Isso se dá principalmente porque as construtoras normalmente alteram os materiais selecionados pelo arquiteto ou pelo engenheiro civil aqui na fase de projeto e orçamento, tá? Tem alguns problemas, é óbvio. Por exemplo, carência de dados, né? O fabricante mostra tudo, eles fazem avaliação, análise do ciclo de vida. Existem listas de materiais sustentáveis? Qual é a quantidade de CO2 que esses materiais emitem diretamente para a atmosfera? Então, essa carência de dados acaba prejudicando o projeto. Mas ela não pode ser utilizada como uma desculpa esfarrapada para dizer não dá para fazer uma construção sustentável, né? Por isso que a seleção desses materiais normalmente é feita com poucos critérios ou mesmo apenas um. Por exemplo, este material economiza água, este material economiza energia, este material economiza madeira ou solo, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? É o ideal? Não, não é o ideal. O ideal é que você tenha vários critérios, você tenha muitos dados à disposição, mas ainda temos poucos desses dados, tá? Por isso, vocês se lembram quando eu falei, se não me engano, 2 semanas atrás, no dia 29, certificações ambientais, a principal certificação ambiental do mundo é a LEED. A LEED tem listas de materiais de construção sustentáveis, tá? A LEED tem listas. Então, vocês podem se basear um pouco mais nessas listas. Vamos ver alguns materiais de construção sustentáveis, pessoal? Eu vou mostrar alguns básicos que são os mais icônicos na área. Atenção, eu não vou falar de equipamentos que economizam água e energia, porque isso eu vou falar nas outras aulas, quando for falar de água e quando for falar de energia, né? O primeiro material de construção sustentável é a madeira plástica. Na verdade, a madeira plástica, ela pode ser feita de várias formas. A forma mais comum é usar só plástico, que pode ser o PEAD, o polietileno de alta densidade, o PP, o polipropileno, o PVC, o policloreto de vinila, entre outros. Mas ela também pode ser feita desses plásticos com restos de madeira misturados, tá? Qual é a ideia da madeira plástica? Não é pegar plástico virgem, que veio direto da fábrica de plástico, lá da Braskem, por exemplo. Eu vou comprar PEAD da Braskem, é um plástico virgem, plástico novo. Não é essa a ideia. A ideia da madeira plástica é usar lixo de plástico. Então, nas usinas de reciclagem, quando vai o nosso lixo que não é lixo, né, que a gente coloca lá na frente, eu já tenho um saco de lixo que não é lixo separado, só que ele só passa na terça, na quinta e no sábado. Então, amanhã eu vou colocar o saco lá fora para eles recolherem. Então, eles recolhem, levam para plantas de separação, né? E eles vão separar o que é PEAD, o que é PP, o que é PVC, o que é PET. PET é o da garrafa, né, o tipo de plástico da garrafa e assim por diante. E daí, isso é separado, cada plástico de uma forma diferente. Inclusive, se vocês começarem a ver em embalagens plásticas, pessoal, tem um retângulo assim, esse retângulo tem flechas assim. Eu sou péssimo de desenho. E aqui no meio tem um número, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Esse número é o tipo de plástico, tá? Eu vou ser sincero com vocês que eu não decoro qual é o plástico daquele número. Isso eu não decoro. Mas se a pessoa que está manipulando isso para separar tem dúvida, ela pode ver ali o número do plástico, né? Como eu não uso mais madeira natural,
então eu reduzo o desmatamento. Eu reduzo a necessidade de fazer reflorestamento e assim por diante. Além disso, é uma alternativa para a reciclagem de plástico ou de polímeros, né? É a mesma coisa. Plástico é um polímero, tá? Tem outros polímeros também fora o plástico. Mas reduz, ou é uma alternativa para reciclagem de plástico. Então, reduz a quantidade de plástico que vai para o meio ambiente. O ideal é que a gente produza e recicle, produza e recicle. A madeira plástica também tem outras vantagens, porque não é atacada por cupins ou fungo, não absorve umidade, é resistente a agentes químicos em geral e raios ultravioleta, UV, tem baixo consumo energético na sua produção. Para produzir a madeira plástica, a gente gasta menos energia. É reciclável. Eu posso mandar a madeira plástica para indústria de reciclagem de plástico, como eu faço com a sacolinha, com a garrafa PET, com o cano de PVC e assim por diante. E tem uma coisa que eu adoro na madeira plástica, não solta farpa. Isso é muito importante. O que eu já me machuquei com farpa de madeira, olha, não está no gibi, né? Isso machuca e machuca mesmo. E a madeira plástica não tem isso. Dá para pregar? Dá. O ideal é parafusar. Mas a madeira comum também, o ideal é parafusar, é melhor do que prego, tá? A madeira plástica pode ser usada na construção civil em pilares, vigas de sustentação. Ela não tem uma grande capacidade de sustentação, mas dá para ser usada. Em formas, em escoramentos, esquadrias, decks de piscina, pisos, entre outros usos. Inclusive, a madeira plástica pode ter até um acabamento diferenciado, tanto no formato, na rugosidade, na cor. Então, a gente pode dar novas estéticas para a madeira plástica, né? Aqui tem um exemplo de madeira plástica, mas isso é só um exemplo, ela pode ser feita de várias formas diferentes. Vocês viram que tem um buraco aqui no meio, né? Então, é como se fosse um tijolo, mas ela tem, olha como eles fizeram aqui, olha, parece veios de madeira, né? Então, ele realmente imita madeira, tá? Por isso a gente chama de madeira plástica. Né? Tem toque e aparência similar à madeira, estabilidade dimensional e durabilidade. A gente pode fazer ele antiderrapante, mesmo liso, a madeira plástica lisa, ela tem uma certa ação antiderrapante. Não trinca, que nem a madeira comum, principalmente por causa de temperatura alta, baixa, a madeira comum pode trincar. Tem alta resistência ao impacto, resistência ao tempo, ela aguenta de menos 40 graus centígrados a mais 60. Não contém produtos químicos, tóxicos ou conservantes que sejam ruins para o ser humano ou para o meio ambiente em volta. Já falei, são resistentes à umidade, tem baixa propagação de chama, pronta para instalar e baixa manutenção. Inclusive, para cortar madeira plástica, é mais fácil do que a grande maioria das madeiras utilizadas em construção. Aqui um exemplo de madeira plástica para piso, e daí vocês já veem que essa é maciça, né? Ela é maciça, não tem aqueles buracos no meio, vai depender de como eu faço. E aqui já tem cores diferentes, tonalidades diferentes, né? Então eu posso usar para piso também. Mas eu posso usar madeira plástica para um monte de coisa. Olha, eu vou dizer para vocês, o uso mais comum de madeira plástica hoje, o que aconteceu aqui? O uso mais comum de madeira plástica hoje, eu não sei por que não, é com deck de piscina, principalmente, tá? Olha aqui um uso de madeira plástica para forração de parede, para fazer lixeira. Então tem uma estrutura de ferro que a madeira plástica é parafusada, para fazer floreiras, aqui até tem uma hortinha, para fazer, como que se chama isso? Treliças, né? Em geral, e assim por diante. Alguém quer fazer alguma pergunta?
Sim, professor. Aquilo ali é usado daí. Como que eles fazem? Porque parece tão natural a madeira, nem parece que é feito de. Pois é o sistema. Então, você vai pegando os restos de um certo tipo de plástico, e daí eles têm um sistema onde que eles vão derreter, aquilo vira um quase líquido, não é bem um líquido, tá? Mas é quase como se fosse um líquido, e daí eles colocam em formas. Bem simples, tá? É a mesma coisa quando a gente faz peças de cimento, por exemplo, aquelas peças para colocar no jardim, a gente coloca cimento em formas. Então, a gente faz com a mesma coisa. Para dar o marronzinho, eles colocam cor, tinta, né? Então, daí, quando ele está entrando lá, eles misturam com tinta. Quando está entrando na forma, misturam com tinta. Por isso, você pode fazer com várias cores diferentes. E daí, a rugosidade, os veios da madeira, tudo vai depender da forma que você usa. Você pode fazer totalmente liso, você pode fazer com rugosidade, imitando madeira, e assim por diante. É o mesmo caso dessas cerâmicas que a gente vê hoje em dia. Tem cerâmica, eu fui ver cerâmica esses tempos, tinha cerâmica para mim que era madeira. Para mim era madeira, aquilo eu tive que pegar, encostar, ver atrás, porque era tão bem feito, imitando madeira, que para mim aquilo era madeira pura, tá? Então, é a técnica que se usa para fazer. Hoje, por isso que a gente chama de madeira plástica, porque a gente consegue chegar tão perto da madeira que algumas vezes, para ter certeza que aquilo não é madeira, você tem que pegar, né? Fazer um buraquinho ali, pega uma faquinha, faz. É plástico mesmo, né? Mais ou menos isso, né? Então, isso é técnica que se usa para fazer o coisa. Ô, professor, e em qualquer assim, cidade tem isso ou tem locais específicos, cidades Como assim? específicas? Que sentido? Para, tipo, quero usar isso na minha obra. Eu vou ter próximo, assim, com facilidade, ou é algo mais difícil? É algo mais difícil, mas aqui em Curitiba tem fábricas de madeira plástica, tá? Se você colocar no Google, tem várias lojas que vendem e tem Professor, Fala. aqui em Mandirituba a gente tem uma fábrica de madeira plástica. Ah, que legal! Essa eu não sabia. Que legal. Agora, olha, Tem você não bastante tem madeireira e desculpa. tem essa de madeira plástica. Você não tem desculpa, viu, para não usar madeira plástica nos seus projetos em Mandirituba, quando você fizer. Olha lá, hein, o seu carro Verdade. vai quebrar. Não, porque eu acho que o Matheus tem uma preocupação muito justa. Se não tem perto, se você vai trazer madeira plástica para Curitiba, lá do Rio de Janeiro, então você já está adicionando o transporte. E aqui no Brasil o transporte é rodoviário, caminhão usa diesel, diesel é extremamente poluente. Quando a gente puder evitar usar caminhão, ótimo, não use. Então, se eu puder comprar material de perto, isso é o ideal, tá? Tem a madeira certificada, que eu já até falei para vocês. Tem várias certificadoras de madeira no mundo inteiro, mas a mais importante é a FSC, Forest Stewardship Council, ou Conselho de Manejo Florestal. É uma ONG, tá? Mundial, tem aqui no Brasil, tem a FSC no Brasil, que ela é formada por técnicos de várias áreas diferentes. O que eles querem fazer? Disseminar o bom manejo florestal, quer dizer, eu posso plantar floresta, eu posso explorar a floresta nativa, mas sem destruir tudo, harmonizando benefícios sociais, justiça social para quem mora ali, quem trabalha ali, e viabilidade econômica, ganhar muito dinheiro. Aqui, isso é só mais por curiosidade, que o processo de certificação FSC, Forest Stewardship Council, ele é muito complexo, muito longo e muito difícil. Então, tem contato inicial, uma avaliação inicial, tudo aquilo que estava com problema precisa ser adequado, daí eles vão fazer a certificação, e a partir da certificação inicial, todo ano é feito monitoramento para ver se continua daquele jeito, né?
O que é importante no FSC, que eu quero que vocês guardem, é assim, a madeira com certificação FSC, ela significa que aquela madeira não é uma madeira ilegal, não é uma madeira obtida com trabalho escravo ou semelhante, não é uma madeira que foi tirada de qualquer maneira de uma floresta nativa, virgem, e etc., floresta primária, e assim por diante. Então, é uma madeira que você pode ter o mínimo de confiança que ela vai provocar o menor impacto ambiental possível para ser obtida. Então, o FSC demonstra isso, o selinho FSC demonstra exatamente isso. Eu não sei se vocês... eu vou explicar mais algumas coisas. Aqui no mundo existem em torno de 200 milhões de hectares certificados com FSC em 80 países. Existem mais ou menos 29, 30 mil certificados COC e 1.300 certificados FM-COC. O que significa isto? FM significa floresta manejada. E COC significa cadeia de custódia. O que significa isso? Na verdade, o FSC, ele certifica a madeira lá no campo. Como que ela foi obtida? Foi obtida de forma ambientalmente menos impactante, socialmente justa, então ela vai ganhar o selo FSC. A partir daí, eu posso usar madeira para várias coisas. Eu posso usar madeira para fazer papel, embalagem, posso usar madeira para fazer móveis, posso usar madeira para fazer certos objetos, posso usar madeira como material de construção, posso usar madeira de várias maneiras. E ela precisa, para ser usada, passar por outras indústrias. Isso se chama cadeia de custódia. Então, lá no campo, eu cortei a árvore, levei até uma madeireira que cortou a árvore em toras. Daí, essas toras foram compradas por uma fábrica de móveis que transformou essas toras em um móvel. Vocês estão vendo que tem uma cadeia de produção aí? A gente chama de cadeia de custódia. Se a fábrica de móveis provar que 100% da madeira que ela utilizou vem lá de reflorestamento com selo FSC, o móvel pode ganhar o selo FSC, que a gente chama o selo em cadeia de custódia, ou COC, tá? Por isso que tem muito menos certificados em floresta manejada do que em cadeia de custódia. Por quê? Essas florestas normalmente são florestas gigantes ou reflorestamentos gigantes, que daí vão vender madeira para outras indústrias na cadeia de custódia que vão transformar. E o selo FSC é esse daqui. Se vocês olharem o caderno de vocês, provavelmente tem esse selo, tá? Se vocês olharem o invólucro do picolé que vocês comem, provavelmente tem esse selo. O FSC, 100% de madeira, de florestas bem manejadas. Aqui o certificado é SGS, que é a certificadora, COC, que é a cadeia de custódia, e o número do certificado aqui, tá? Aqui, pessoal, eu tenho um hiperlink, esse hiperlink está funcionando. Eu ainda verifiquei mais uma vez antes da aula para ver se está funcionando. E esse hiperlink, ele abre isto daqui para vocês. Isto daqui. O FSC Certificates Public Dashboard. E aqui vocês podem consultar quem tem aquele material para vocês. Então, aqui, ó, certificado, tipo, cadeia de custódia, o papel, se foi o dono do certificado, se foi o site, o local certificado, o status da certificação, geralmente a gente escolhe válido,
Quem certificou, daí isso daqui não tem muito a ver. O país, então aqui eu selecionei Brasil, só para vocês verem. Eu posso selecionar a espécie da árvore, até isso eu posso selecionar, e aqui os produtos. Gente, tem dezenas de produtos feitos com madeira certificada com FSC. Eu escolhi aqui madeira para construção. E isso que apareceu aqui para mim, olha só, Reflorestadora Sincol, fica em Santa Catarina, Brasil. Sincol S.A. Indústria e Comércio, também em Santa Catarina. Aqui no Paraná tem uma V Paz e Companhia Limitada, que tem madeira para construção com certificação FSC. E aqui é uma certificação em cadeia de custódia, porque ela não planta árvore, mas ela compra a madeira certificada. O certificado dela foi dado em 6 de setembro de 2022, há uma semana atrás, e é válido até 5 de setembro de 2027. Tá? Então, vocês podem escolher aqui, olha, móveis para dentro de casa, móveis para o jardim ou para fora de casa. Gente, tem indústrias que fazem instrumentos musicais com madeira certificada, tá? Então, assim, vocês podem ir atrás do fornecedor. E vocês podem escolher aqui, olha, se vocês verem ali, tem indústria de Goiás, Santa Catarina, Paraná, Pará, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, e assim por diante. Tem mais aqui para baixo. Tem muitas empresas que usam madeira certificada, tá? Então, vocês podem ir lá no FSC, naquele hiperlink que o professor Klaus deu para vocês, e ver, olha, eu preciso de tal coisa que use madeira certificada com FSC. Daí vocês vão encontrar um fornecedor aqui no Brasil. Vocês podem entrar em contato direto com o fornecedor ou pedir para eles os revendedores na região de vocês, tá? Então, não tem desculpa. Tem quase tudo com madeira certificada. Outra coisa que a gente pode prestar atenção, né? Vocês já devem ter ouvido, até discutido em algumas aulas, elementos construtivos em bambu. Bambu, gente, é uma gramínea. Ela é parente do milho, ela é parente do trigo, ela é parente da grama de jardim. Bambu é uma gramínea, só que diferente. Bambu não é uma árvore, tá? Bambu é uma planta arbustiva. Só que o bambu tem características muito especiais. O bambu é parente da cana-de-açúcar, tá? O bambu tem características muito, muito, muito especiais, né? É um material de grande potencial e fácil manuseio. E ele tem excelentes características físicas e mecânicas. Quer dizer, ele aguenta, tem boa resistência à compressão, tá? Porque as fibras do bambu estão tão pertinho uma da outra, tão pertinho, que aquilo fica rígido, forte. Ah, professor, mas eu faço como é caniço de pesca, vara de pesca com bambuzinho, daí ele fica bem flexível. Mas veja só, ele fica flexível, dificilmente quebra. Por isso que lá no interior, quando vão fazer varinha de pesca, usam bambu. Por quê? Ele não quebra. Pode quebrar? Pode, mas é difícil. Você vai ter que pegar um peixe de 50 quilos para quebrar uma varinha, né? Ela vai vergar, e vai ser difícil quebrar. Ela tem boa resistência à compressão. Bambu é renovável, é um recurso natural renovável. Bambu é uma das espécies vegetais que mais rápido cresce. Eu vou falar uma coisa que parece absurdo, gente, mas na prática não é tão absurdo. Tem espécies de bambu, né? O bambu original é da China, tá? Tem espécies de bambu que, se você pegar uma cadeirinha, sentar na frente dele,
você vê ele crescendo. Se você ficar um dia inteiro, você vê ele crescendo. Não estou brincando. E tem mais. Algumas você ouve ele crescendo, tá? Parece exagero, mas não é tão exagero assim. Não é toda espécie de bambu, mas toda espécie de bambu cresce rápido, tá? Tem baixo custo, o plantio do bambu é muito fácil, não precisa de grandes tratos culturais, etc. E, obviamente, não é poluente. Hoje já tem piso em lâmina de bambu, então eles vão cortando o bambu em tiras bem finas e vão juntando, fazendo um piso. Só que o Hernandes, em 2015, colocou um problema, né? Algumas vezes você quer fazer uma coisa boa, né? Bom, vou usar bambu, porque bambu não é poluente, ele tem alta resistência à compressão, é ótimo, etc. Mas está longe. Então, só o transporte do local de produção do bambu até o local da obra, ele já pode inserir tanta poluição que não valeu a pena o que o bambu economizou de poluição, né? E o Barbosa e coautores em 2008, ele levantou uma ideia muito interessante de usar o bambu como material alternativo na construção de habitação de interesse social, onde as habitações precisam ser bem mais baratas, principalmente em elementos de cobertura, trocar os caibros por bambu e painéis de vedação. É claro, o ideal é que o bambu seja obtido o mais próximo possível do local de construção, para baratear a obra, tá? E não vai perder a qualidade. Eu posso usar o bambu de várias maneiras, né, gente? Então, desde maneiras mais rústicas, digamos assim, que é muito usado aqui no Brasil ainda hoje, lá no interiorzão, principalmente no Nordeste, é uma casa de pau a pique, né? Onde você faz a estrutura toda de bambu e preenche esses vazios aqui com barro, tá? Esse é o tipo ideal de casa? Óbvio que não, gente. Eu só estou mostrando um uso alternativo, tá? Longe de ser o ideal, longe de ser o correto. O bambu, ele também pode ser usado na própria estrutura, daí eu preciso de outro tipo de bambu, outra espécie de bambu que seja mais grossa e etc. Inclusive em toda a estrutura do telhado. A base pode ser toda de bambu também, tá? Eu posso usar como elemento decorativo, por exemplo, isso é muito legal. Olha que bonito que ficou, gente. Isso é um elemento decorativo, separando dois ambientes sem necessidade de se usar uma parede. Mas aqui você vê bem a distinção entre os dois ambientes, de forma clássica, de forma de bom gosto, etc. Aqui a gente vê o uso do bambu, e vocês veem bambus, inclusive, de diferentes espessuras, né? O uso de bambus para fazer a base do telhado, né? Para fazer toda a estrutura do telhado. Aqui tem um outro caso de uso de bambu com vidro, né? Então eu estou usando, daí também, olha, duas espessuras diferentes de bambu, né? E eu encaixo vidro entre os bambus. Também é possível fazer isso. E aqui um exemplo um pouco mais radical ainda, né? O uso do bambu como estrutura para segurar a casa. Aqui um ambiente onde a casa precisa estar mais alta, provavelmente por perigo de inundação, onde eu tenho coluna feita por 4 bambus mais grossos e por fora também bambus e bambus em ângulo para aliviar o peso da casa sobre aquela estrutura. Então, vai entrando peso por aqui e peso por aqui, né? Então, segurando muito bem. É claro que não é qualquer bambu que serve para isso. Então, na China, por exemplo, tem um centro de pesquisa do uso do bambu em construções. Então, eles fazem, inclusive, melhoria genética do bambu para ele ficar mais resistente à compressão, etc.
Mas é claro que o uso do bambu tem também certas desvantagens, né? Necessidade de mão de obra especializada. Não é qualquer um que pode trabalhar com bambu. Não é fácil trabalhar com bambu, tá? E no Brasil ainda não temos um número muito grande de pessoas especialistas nisso. Por isso mesmo, vai ter maior custo com mão de obra. Outra coisa, o bambu, como é um material semelhante à madeira, o bambu não é madeira, tá? Mas é muito semelhante à madeira. É quase uma madeira. Ele acaba sendo mais inflamável do que casas de alvenaria. É claro que tem casas de alvenaria que usam principalmente no telhado toda a estrutura de madeira. Vai pegar fogo do mesmo jeito, tá? E outra desvantagem é a falta de normalização, ter normas devido principalmente à variação dos tamanhos dos bambus, em espessura e comprimento. Mas o bambu pode ser, sim, uma grande alternativa para baratear, para tornar ambientalmente menos impactante, inclusive como um diferencial, tá? Se alguém de vocês já foi numa casa onde que pelo menos um dos elementos era de bambu, você nota uma diferença visual, né? Um gosto diferente, né? Dá uma outra percepção, dá uma outra sensação. Eu quero mostrar, tem mais 2 materiais, mas eu quero mostrar antes de terminar a aula pelo menos mais um, que é o chamado tijolo ecológico. É o tijolo solo-cimento. Por que a gente chama de tijolo solo-cimento? Porque para fazer o tijolo, vai solo, cimento 10% e água. E por que a gente chama de tijolo ecológico? Porque não tem necessidade de queima. Esse material, solo, cimento e água, vai numa prensa manual, onde tem o molde do tijolo, ele é prensado, fortemente prensado, e deixa-se secar por 28 dias ao ar. Não precisa queimar em fornos, onde que vão usar lenha ou combustível fóssil, como algum tipo de óleo, ou óleo diesel, alguma coisa assim, tá? Professor, mas o tijolo não é feito de... O tijolo comum não é feito de argila? É. Argila não é solo? É. Só que um tipo especial de solo. Aqui no solo, no tijolo ecológico, a gente pode usar quase qualquer tipo de solo. Eu falei para vocês que o tijolo ecológico não usa forno, não consome lenha para queimar, nem algum outro combustível. E tem mais uma vantagem. Quando um tijolo comum quebrou, meu amigo, danou-se. Não tem mais como usar. Ah, se ele quebrou na metade, você pode usar metade, ou... pode, até pode. Quando um tijolo ecológico quebra, é muito fácil usar. Você bate nele, ele vira aquela mistura, volta na prensa manual de novo, tá? Vantagens do tijolo ecológico. Controle de perdas. Você tem menos perda, mas pode aproveitar aquelas perdas para fazer mais tijolo. Disponibilidade e abastecimento. Gente, vocês podem fazer tijolo na própria obra. Na própria obra. Por exemplo, eu tiro solo, eu posso misturar aquilo com cimento e água e fazer tijolo. Baixo custo em comparação às alvenarias convencionais, principalmente por causa do custo de queimar o tijolo. O tijolo comum, ele é mais caro porque você precisa queimar. Outra coisa, o tijolo ecológico tem um acabamento muito, muito, muito bom, tá? Ele tem durabilidade, segurança estrutural, eficiência construtiva, facilidade de manuseio e pode trazer conforto, estética e aspecto financeiro. Pires, em 2004, falou que os solos mais adequados são aqueles que passam todos por peneira de 4,8. Os buraquinhos da peneira, 4,8 milímetros, e tem menos que 50% de argila.
Já para fazer o tijolo comum, convencional, você precisa de solos que tenham mais de 50% de argila. Inclusive, os solos arenosos, que têm bem menos argila, eles precisam de uma menor quantidade de cimento para fazer o tijolo ecológico do que solos argilosos ou siltosos. E aqui tem alguns exemplos. Porque eu falei que ele economiza bastante em vários pontos diferentes. Olha o acabamento que ele traz aqui. Olha o acabamento que traz. Dependendo do projeto que vocês fazem, não precisa fazer nenhum outro tipo de acabamento, tá? Você pode assentar o tijolo ecológico só colocando um em cima do outro, ou com tipo de cola. Eu não preciso usar outro tipo de massa para assentar o tijolo ecológico, tá? Só, como ele é feito com essas estruturas aqui de encaixe, só o encaixe já ajuda bastante. Professor, e o alicerce e a coluna? Simples. Olha aqui o que você faz. Estão vendo aqui, tem ferro aqui no meio? Olha aqui, esse desenho traz bem isso. Você vai coloca um ferro e vai colocando os tijolos em cima. Vai colocando os tijolos em cima. Assim que fica. E daí você joga o cimento nesses buracos. Inclusive, você pode colocar essas estruturas de ferro ligando os 3 buracos aqui. Daí ele vai ficar assim, ó. Estão vendo? Aqui é o tijolo aberto, aqui embaixo. Fica uma coluna de cimento, tá? Então, até a coluna, o alicerce, etc., ele vai economizar mais cimento, mais concreto, tá? E você pode colocar até as instalações de água, de luz, no meio desses tijolos. Pessoal, alguma pergunta até o momento? Alguma dúvida? Não, professor. Não, professor. Não? Então, eu vou parar, já está no nosso horário. O trabalho, a Caroline perguntou, trabalha para 26 ou 19? Caroline trabalha para 26, tá? O trabalho é para dia 26, tá? É daqui 2 semanas, não é semana que vem. Então, como já está no nosso horário, a gente vai terminar no comecinho da aula que vem, sem problema algum, que é um assunto que eu gosto muito, particularmente eu gosto muito, que são os agregados da própria construção civil, usar na construção civil. Os resíduos, agregados de resíduos da construção civil, usar na própria construção civil, tá? Mas é importante, gente, em vez de decorar tal material de construção sustentável, tal, analisem da onde que veio aquele material, qual que foi o impacto causado em todo o seu processo de produção, porque daí ele pode ser definido como material ou equipamento sustentável, tá? A gente vai discutir mais sobre isso também nas outras aulas. Certinho, pessoal? Beleza, professor. Professor, eu posso conversar com você após encerrar a aula sobre o trabalho? Pode, sem problema nenhum, tá bom? Então, fica aí, então, Caroline. Eu agradeço a presença de todos, desejo para vocês uma maravilhosa semana e quero ver vocês aqui na semana que vem, tá bom, pessoal? Tchau, tchau, gente. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom. Então, professor, o que eu queria ver com você é só saber se